Os Estados Unidos anunciaram que vão restringir vistos de autoridades estrangeiras e pessoas apontadas como cúmplices que promovem censura contra americanos. A nova política foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou se tratar de uma reação às multas, assédio e até acusações judiciais que diversos norte-americanos sofreram por exercerem seus direitos, principalmente em relação à liberdade de expressão. Rubio disse ainda que está combatendo a censura flagrante no exterior contra os cidadãos e contra empresas de tecnologia americanas, mas ainda não informou quem serão os primeiros alvos dessa medida. Importante ressaltar que a restrição de vistos não está ligada àquelas outras sanções que autoridades brasileiras podem sofrer, anunciadas na última semana pelo mesmo secretário de Estado, o Marco Rubio. Enfim, vários aspectos dessa notícia que nós precisamos debater, analisar e também refletir com os nossos comentaristas. O Roberto Mota, a postos, preparado ao vivo do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O que nós precisamos trazer, refletir, especificar em relação ao anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio, e de que maneira isso mexe com o relacionamento dos Estados Unidos, do governo norte-americano, para com as demais nações? Esse é um assunto importante e há muita confusão sendo feita em torno dele. Então a gente precisa esclarecer algumas coisas. Boa noite para você, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Primeiro, é preciso entender que nenhum cidadão de outros países tem direito a visto americano. O visto é um privilégio que o governo dos Estados Unidos concede. O governo americano tem todo o direito de recusar visto a pessoas que trabalham contra os interesses dos Estados Unidos. Afinal, se você não gosta dos Estados Unidos, o que você vai fazer em Nova York? Mas essa é a contradição de muita gente. Denunciam o sistema americano, atacam pessoas ou empresas americanas, mas adoram fazer umas comprinhas em Miami. Com o governo Trump, o jogo mudou. Se você é inimigo da América, no Mickey for you. Chama o Luiz Felipe Dávila, também a postos, conectado com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O anúncio do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio de restringir o visto para estrangeiros que seriam cúmplices na censura de cidadãos e também de empresas norte-americanas. Até agora, nomes não foram divulgados, viu, Dávila? Mas quais aspectos dessa decisão precisam ser considerados? Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, na política é sempre importante escutar as palavras por detrás dos gestos. O que está acontecendo intensamente nesses últimos dias é o Itamaraty conversando com o Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o Departamento de Estado. E essa conversa vem sendo para tentar contemporizar este episódio que já está se transformando numa crise política, que seria a eventual sanção contra o ex-ministro Alexandre de Moraes. E pelas conversas do Itamaraty com o Departamento de Estado e a própria declaração do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, parece que esse episódio vai para um desencaminhamento muito interessante, que é o seguinte: as sanções, que poderiam ser muito duras, provavelmente se restringirão à questão do visto, ou seja, proibir que cidadãos brasileiros que exerçam cargos públicos e atentam contra a liberdade de expressão ou atentam contra a liberdade de empresas de tecnologia poder agir livremente no país, que elas percam o direito de entrar nos Estados Unidos e de obter o visto. Parece que a sanção vai se transformar unicamente numa ferramenta de punição para aqueles que perseguem a liberdade de expressão e empresas que dependem da liberdade para sobreviver. Por isso, parece que vão evitar uma
crise diplomática que poderia ser escalar a sanção para outras atividades, por exemplo, proibir a utilização de empresas americanas, imagina, não poder usar o Google ou não poder usar cartão de crédito dos Estados Unidos, e fazer uma restrição mais singela, mas também importante, porque dá para noticiar claramente a insatisfação do governo americano negando vistos a autoridades brasileiras que trabalham contra a liberdade de expressão. Esse é um ponto a ser considerado, porque falava-se na lei Magnitsky, né, que um conjunto de medidas que poderia inviabilizar não somente a concessão de visto, mas uma série de liberações, inclusive para as finanças, para o uso de cartão de crédito, aquisições fora do Brasil, investimentos, né, em bancos norte-americanos, impossibilitaria uma figura de, por exemplo, conseguir fazer compras em um e-commerce, utilizar o cartão de crédito que tem uma bandeira norte-americana. E aí o Dávila faz essa comparação, dizendo talvez seja uma sanção mais branda, talvez atinja somente a questão que envolve o visto. Mas é uma leitura que algumas pessoas fazem, outros entendem que talvez as sanções para autoridades brasileiras sejam divulgadas em um segundo momento. Chamar o Cristiano Beraldo também está conectado com a gente, já está em tela. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Esse anúncio do governo norte-americano, restrição de visto a estrangeiros cúmplices na censura de cidadãos norte-americanos e a empresas também do país, que nós precisamos considerar. Seu comentário inicial, bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, boa noite, Dávila, boa noite à nossa audiência que prestigia os Pingos nos Is diariamente. Caniato, essa medida anunciada por Marco Rubio, ela obviamente não tem por objetivo atingir autoridades brasileiras de forma exclusiva. É preciso entender que os Estados Unidos, ele leva a sério a liberdade. Aliás, o hino norte-americano termina com a frase dizendo que os Estados Unidos é a terra da liberdade, é a casa dos bravos. Para defender essa liberdade, eles irão às últimas consequências. Portanto, Caniato, a medida ela está em linha com este conceito de que é papel dos Estados Unidos defender a liberdade, sobretudo liberdade de americanos, quando americanos estão sendo alvo de censura em vários ambientes. A gente tem a disputa grande com o próprio TikTok, que apesar de servir de conselheiro ao governo brasileiro, é visto com muita preocupação pelo governo americano, justamente pela manipulação de conteúdo, pelo uso da plataforma para proteger interesses da China, mas tem também ação de autoridades, como na Venezuela, outros países e também o Brasil, que atingem cidadãos americanos, numa dimensão que coloca essas autoridades numa posição de serem não bem-vindos aos Estados Unidos. A gente precisa lembrar, ninguém é obrigado a viajar para os Estados Unidos, ninguém é obrigado a ter conta em banco em Nova York, ninguém é obrigado a guardar os seus muitos milhões de dólares em paraísos fiscais. Guarde em yuan, guarde em rublo, guarde em outra moeda. Por que dólar? Portanto, ninguém é obrigado a ter nenhuma relação com os Estados Unidos. É muito bacana ter aquele apartamento legal em Key Biscayne, em Miami. É ótimo, não é, ministro? Pois é, mas talvez agora seja preciso arrumar outras bandas para passear. E está tudo certo. Ele não está invadindo nenhuma competência de outro país, apenas estabelecendo qual é a regra que ele quer que seja cumprida para que as pessoas possam visitar os Estados Unidos. Pois é, inclusive as pessoas que chegam agora aqui ao programa Os Pingos nos Is, teve uma publicação inclusive na rede social X, e Marco Rubio disse que americanos foram multados, assediados e acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. E, portanto, essas pessoas não deveriam ter o privilégio de viajar para o nosso país. Mota, essa publicação, essa mensagem se restringe à questão que envolve o visto norte-americano. E ele fala no privilégio de viajar, de visitar os Estados Unidos.
Na prática, talvez não faça diferença para algumas figuras que talvez nem queiram viajar para os Estados Unidos. Mas tem uma simbologia, né, nessa manifestação de um país, de uma autoridade do governo norte-americano, em proibir determinadas pessoas de visitarem, de pisarem em solo norte-americano. É preciso a gente também considerar esse recado que é enviado pelo governo de Donald Trump, né? Sem dúvida. Tem muita gente fazendo confusão, Caniato. Eu estava online no momento pouco depois de que esse comunicado ganhou as redes sociais, o Marco Rubio postou no X, e muita gente interpretou de forma equivocada. Muita gente leu o texto, mas achou que isso se referia às sanções daquela lei Magnitsky. Tá? E não é nada disso. O que o Marco Rubio está dizendo aí não tem nada de novo. O Departamento de Estado americano sempre teve o poder de cancelar ou não dar vistos para quem ele quiser. O Marco Rubio tem esse poder. Isso não é necessário o envolvimento do presidente Donald Trump para isso. O próprio secretário de Estado pode recusar o visto, cancelar o visto de alguém. Aliás, as próprias autoridades do Departamento de Estado, não precisa nem ser o próprio secretário. Muita gente aqui no Brasil já teve seu visto cancelado ou não conseguiu tirar um visto. Isso não passou pelo secretário de Estado e muito menos pelo presidente da República. Então não há nenhuma novidade no que Marco Rubio está dizendo. Não há nenhum procedimento novo, não há nenhuma lei nova. Isso é uma política que, de uma certa forma, os Estados Unidos sempre exerceu. Os Estados Unidos dá visto para quem ele quer. Os Estados Unidos, de forma nenhuma, pode ser obrigado a dar visto para ninguém. Agora, o Marco Rubio, de uma forma muito inteligente, ele passou uma mensagem com essa postagem. Tanto que muita gente já saiu interpretando a mensagem de outras formas, já saíram fazendo lista de nomes de pessoas que teriam seus vistos cancelados. Eu tenho a impressão que o governo americano está agindo com muita calma, com muita sobriedade. Vamos lembrar que esse assunto já é discutido há muito tempo, né? Já tem muitos meses que se fala sobre isso e sempre as pessoas colocam como se estivesse na iminência de acontecer e até agora não aconteceu nada. Eu tenho a impressão que o governo americano vai usar esse instrumento de uma forma pontual e seletiva. E são dois instrumentos diferentes. O primeiro é esse, ao qual o Marco Rubio se refere, simplesmente cancelar o visto. Eu acho que para a maioria das pessoas que nós conhecemos, para a maioria das autoridades no mundo, isso é um grande embaraço. Isso é motivo de vergonha. Isso provavelmente vai ser considerado por muitas autoridades como uma ofensa. Como assim eu não posso ir para Nova York, eu não posso ir para Miami, eu não posso ir para Califórnia? Isso vai ser uma tremenda dor de cabeça. Mas dor de cabeça maior é a segunda medida, que é o enquadramento na tal lei Magnitsky, que é, comparado com essa primeira medida do visto, a segunda medida é uma bomba atômica, porque ela tem o potencial de virar de cabeça para baixo a vida pessoal e financeira de uma autoridade estrangeira, ainda que essa autoridade não tenha intenção nenhuma de ir aos Estados Unidos. Dávila, você acha que a proibição ou a retirada de visto para algumas figuras essas que nós não temos a informação porque não foi divulgada a lista daqueles que terão os vistos cancelados, isso deve ser informado em um segundo momento, mas você acha que essa medida anunciada hoje substitui aquelas outras sanções que nós aventamos aqui, discutimos, a tal da lei Magnitsky, que fazem parte desse conjunto de regras que impede a pessoa, por exemplo, de ter cartão de crédito com a bandeira de uma instituição norte-americana? Você acha que o anúncio de hoje já é uma substituição à possibilidade da lei Magnitsky, ou talvez ela venha também em um segundo momento para outras figuras, brasileiros e também figuras de outros países?
Caniato, conhecendo o estilo Trump de governar, anuncia primeiro tarifa de 100%, 200%, depois chega a 10%, 15%, parece que é um pouco o que ele está fazendo com essa questão da punição. Começa com a lei Magnitsky, que é uma bomba atômica, como bem disse o Mota, e acaba com o cerceamento do visto e tal. Mas olha, só o cerceamento do visto já é um grande embaraço diplomático. Imagina você, o ministro de Estado, não poder ter visto americano. Vai ser manchete em tudo que é jornal no mundo, né? Assim, então isso já é um total constrangimento para as autoridades brasileiras e é um recado muito forte de que os Estados Unidos não toleram mais atos de arbitrariedade justamente voltado a seus cidadãos e às empresas norte-americanas. Mas não dá para transformar a cassação de visto numa crise diplomática, um ataque à soberania nacional, todo esse discurso que a esquerda já começa a fazer. Já a lei Magnitsky já pode ser tratado como algo que transparece não só uma sanção contra uma pessoa, mas contra o Estado brasileiro. E é óbvio que o governo norte-americano e o governo brasileiro não querem criar uma tensão diplomática por causa de algumas figuras, algumas autoridades brasileiras, transformar isso numa crise diplomática entre os dois países que não é do interesse de ninguém. Então, eu entendo que a mensagem do secretário Rubio hoje, a mensagem do Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, parece que chegaram a um acordo. Olha, tudo bem, pode retalhar com o negócio do visto, mas não vamos escalar esse negócio para não se transformar numa crise diplomática e isso causar embaraços tanto para o governo brasileiro ter que, enfim, aumentar o tom e tal, do que com os Estados Unidos. Já existem muitas outras complicações no caminho. Então, me parece que esse acerto diplomático é o que vai prevalecer. E esse acerto parece que já está precificado por todos os lados. Então, mas é uma punição, é um enorme constrangimento você saber que não terá visto para os Estados Unidos e não pode mais viajar para os Estados Unidos. Ainda mais gente que tem propriedade lá, que tem coisa, não vai poder usufruir do apartamento, como bem falou o Beraldo, tal. Então é um enorme problema. Mas eu não entendo que vão transformar isso numa escalada diplomática de tensão entre os países usando uma ferramenta tão poderosa e destruidora como a lei Magnitsky. Pois é, inclusive é importante a gente destacar para a nossa audiência que tem listas correndo na internet de possíveis autoridades brasileiras que seriam atingidas com essa medida anunciada hoje. E fala assim, ministros do Supremo, também integrantes da Polícia Federal, Procurador-Geral da República, integrantes do Senado, ministro de Estado. Então, são autoridades que poderiam ser atingidas, mas, enfim, trata-se de uma informação que pode ser um palpite ou uma informação privilegiada, mas eu quero dizer que não tem nenhum nome divulgado ainda, né, Beraldo? Tem algum tipo de sinalização por parte do governo norte-americano de quando esses nomes serão divulgados, a partir de quando vale essa medida? Porque ainda que Marco Rubio tenha feito o anúncio, digamos, o decreto não foi publicado, né? Não temos detalhes dessa medida de quando entra em vigor, por exemplo. Bom, vamos lá, Caniato. Primeiro é interessante a gente observar quem é o responsável pelo cerceamento da liberdade de expressão no Brasil. O Poder Executivo, ou mesmo o Poder Legislativo, ele pouco tem a fazer na prática para cercear a liberdade de expressão de alguém. Pode dizer que não, mas o Congresso pode aprovar uma lei que depois vai ser assinada pelo presidente da República e que aí a lei... Mas vão aprovar uma lei proibindo as pessoas de falarem, de se expressarem? Não me parece razoável isso. Então, nós temos que colocar as nossas atenções em decisões que vêm do Poder Judiciário. E a Polícia Federal, que você lembrou, porque executa essas ordens e faz as suas investigações, toma as medidas. Muitas dessas medidas, por exemplo, são medidas tomadas a partir de ordens recebidas do Poder Judiciário. Eu preciso lembrar aqui daquele episódio que aconteceu no aeroporto de Roma. Uma família que estava viajando, estava em solo estrangeiro, estava na Itália, expressou a sua opinião, que não era elogiosa, naturalmente, sobre uma figura importante do Poder Judiciário. Ao chegar no Brasil,
sofreu busca e apreensão da Polícia Federal, teve a sua vida exposta pela imprensa, tudo virou de cabeça para baixo, para que ao final da investigação da Polícia Federal, a própria Polícia Federal recomendou que essa família não fosse processada, porque não havia cometido nenhum crime, num claro abuso de autoridade, mas ficou por isso mesmo. Portanto, ao que tudo indica, este tipo de medida imposta pelo governo norte-americano seria visando autoridades do Poder Judiciário. Portanto, Caniato, como essa é uma medida individual, ou seja, é aquela pessoa que perde o visto não em razão da sua representação do Poder Judiciário ou do tribunal, mas sim em razão dos seus atos, do uso do seu poder para cercear a liberdade de expressão, eu não vejo como justificar uma ação diplomática do Brasil, porque a ação diplomática que está ligada ao Poder Executivo tem que agir em nome do país, mas a ofensa não foi o país. E mesmo para se tornar isso um problema diplomático, vamos dizer que o Brasil vai retaliar. Então, há um movimento, inclusive, querendo que o Brasil rompa relações diplomáticas com Israel. Então, vamos dizer que agora vai haver uma pressão para o Brasil romper relações diplomáticas com os Estados Unidos. O que vão fazer? Vão proibir as companhias aéreas americanas de voarem para o Brasil? Vão expulsar o embaixador e os cônsules? Porque os Estados Unidos têm uma estrutura enorme espalhada pelo Brasil. Vão impedir que negócios sejam feitos? A Embraer não vai mais poder vender aviões para as companhias aéreas americanas? É isso que o Brasil vai fazer? E vocês acham que isso vai ser pior para quem? Uma medida dessa vai fazer a Bombardier canadense abrir champanhe para comemorar. Outros fornecedores que querem pegar espaço dos produtores brasileiros, seja de avião, de produtos agrícolas, seja lá do que for, vão dar risada. Portanto, o Brasil, obviamente, que nessa disputa, nessa eventual disputa com os Estados Unidos, o Brasil está na posição mais fraca. E digo mais, o Brasil está posando para foto ao lado de ditadores que são inimigos dos Estados Unidos e representam um risco para a paz mundial. Então, qual é o valor? A gente fala muito aqui da irrelevância geopolítica do Brasil hoje em dia. É nesse momento que a gente vê qualquer tipo de retaliação que o Brasil fizer vai gerar constrangimento, mas quem sairá perdendo, Caniato, será o Brasil.